Você já percebeu que nunca se falou tanto sobre movimento, autocuidado e qualidade de vida? O fato é que está todo mundo descobrindo que a atividade física é, de verdade, um dos melhores investimentos que a mulher pode fazer por si mesma. E o mais incrível, os benefícios vão muito além da estética. Quem se movimenta fortalece o coração, os ossos, mantém o peso sob controle, previne doenças crônicas e ainda conquista mais flexibilidade, equilíbrio, autoconfiança e aquele bem-estar que a gente sente de dentro para fora. Para as mais jovens, é construir saúde para a vida toda. Para as mulheres mais maduras, o exercício mantém a mobilidade, afasta o sedentarismo e até ameniza os sintomas da menopausa. E não esqueça, cada corpo tem seu ritmo e merece respeito. O importante é começar do seu jeito, no seu tempo. Hoje você vai descobrir que é possível mudar de atitude e de rotina, com pequenas escolhas diárias. E para inspirar sua jornada, o Toda Mulher recebe especialistas de primeira. A psicóloga clínica e esportiva Anelisa Muniz Dias, que vai mostrar como o exercício é poderoso para a saúde mental e para a autoestima. O nutricionista clínico e esportivo Lucas Inácio de Lima Moreira, que traz dicas práticas para alimentar o seu bem-estar sem mitos e sem modismos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Toda Mulher para um tema tão importante, tão relevante e sempre presente, né? Atividade física, né? Se movimentar, sambar na cara da preguiça. Eu queria começar com você, Elisa. Queria saber como você, enquanto psicóloga, né, nesse universo de atividades físicas, de bem-estar, como esses padrões que a gente vê hoje em dia de beleza, com o advento da internet, das redes sociais, a gente sempre consumindo vários tipos de padrões de beleza, como isso afeta diretamente na nossa saúde mental? E, mais uma vez, obrigada pela presença. Muito obrigada. E Marieta, esse tema é super importante, né, para o momento atual que vivemos, assim, falar sobre esses padrões que a mídia nos colocam, né, e falar até mesmo no posicionamento feminino. A gente está falando de história. A gente está falando de um percurso histórico que a nossa sociedade tem por escrito, de uma estrada, de um caminho, e que atualmente isso ainda reverbera na nossa sociedade, onde que mulheres se vê cada dia impostas por uma mídia, por uma sociedade de seguir determinados padrões. E isso acaba impactando bastante na nossa autoestima, no nosso autoconhecimento, no poder de ser como mulher, afetando sim o estado mental, trazendo algumas instabilidades, algumas rejeições do nosso corpo feminino, dificuldades de lidar no dia a dia e trazendo até alguns percalços nos relacionamentos, né? Relacionamentos diários, afetivos, de trabalho. Então, assim, esses padrões, eles precisam ser até vistos com um olhar de uma ressignificação, né? Essa mulher se colocar num lugar de ressignificar a sua própria existência, ressignificar a sua história, se autoconhecer. E como é que isso acontece, né? A gente pode oferecer o acompanhamento psicológico, que é super importante nesse processo de todas as fases de uma mulher, né? Trazendo ali com que ela consiga ressignificar a sua história, consiga trazer um processo de autoconhecimento, autoaceitação, autocompaixão, para que possa ser quebrados de uma forma desconstruir mesmo o que as mídias nos colocam, né? A sociedade nos impõe tantos padrões que muitas vezes são irreais, que não condiz com a realidade dessa pessoa. Quando você fala de autoaceitação e padrões, são quase antagônicos, né? Porque muitas vezes, quando a gente consome um padrão, ou quando a gente acha que deve consumir, e não tem essa autoaceitação, aí não funciona, porque muitas vezes o padrão que é para Elisa, talvez não seja para Marieta, e a gente não está buscando a saúde, essa conta fecha? Não conseguimos fechar porque tem as pessoas estão com uma dificuldade de olhar para si.
Quando a gente tem uma dificuldade de olhar para a gente, para a nossa história, porque a história é individual. A estrada de vida é individual para cada pessoa. A minha vivência é diferente da sua, então os meus padrões são diferentes dos seus. O meu corpo físico, fisiológico, é diferente do seu e de outras pessoas. Então, se comparar, trazer esse padrão de uma forma, uma linha tênue para que a gente transcreva ele na nossa vida, se torna irreal. E a conta realmente não fecha. E quando a conta não fecha, vem o adoecimento emocional. Vem as crises de ansiedade, vem a instabilidade de humor, vem as dificuldades nos relacionamentos, vem essas alterações que percalçam por sono, alimentação, dificuldade de autoaceitação, determinados adoecimentos emocionais, até mesmo trazendo ali um atravessamento para a psiquiatria. E a gente está falando de adoecimentos que vão trazer mais dificuldade, até físicos também. Você falou de várias questões que envolvem o bem-estar. E aí eu queria perguntar para você, Lucas, a gente é o que a gente come? Basicamente isso, sim. Comida e atividade física, né? Que a gente sempre bate nessa tecla, que é muito importante a gente estar sempre com os dois alinhados. Porque não adianta também nada ter só uma boa alimentação, só uma boa rotina de treino, se os dois não estiverem bem entrelaçados. Então isso tudo precisa estar muito bem entrelaçado, mas a alimentação eu acho que dita aí 70%. Está relacionada a tudo. A qualidade de sono, a energia do dia a dia, a disposição, está relacionada ao humor. Acho que é basicamente isso tudo. Conta pra gente de forma prática, de forma bem objetiva, já que somos o que comemos, né? O que podemos evitar, o que devemos evitar, quais as substituições que a gente pode fazer para a gente se alimentar de forma adequada e conseguir aguentar a correria do dia a dia, né? Eu gosto muito de falar com meus pacientes que é bom a gente fazer o básico bem feito. Comer alimentos muito nutritivos, frutas, verduras, fazer o básico, né? Porque as pessoas acham que às vezes elas têm que inventar, tomar 1 milhão de suplementos, que é aquilo que vai fazer melhorar, e na verdade é só fazer o básico, evitar gordura, dar preferência por carnes magras, peixe, patinho é uma excelente opção de carne vermelha, mas que é baixíssima em gorduras. Então, acho que seria basicamente isso, evitar alimentos ultraprocessados, evitar álcool, que é o que a gente sempre bate, né? Açúcar, alimento rico em açúcar. Então, é basicamente isso, fazer o básico bem feito. Posso acrescentar algo na fala do Lucas? Deve. Porque eu acho super importante essa fala do Lucas, quando ele pontua isso, da questões dos alimentos básicos que a pessoa, né, o indivíduo, ele pode fazer escolhas adequadas dentro de um supermercado. Isso diminui até mesmo o nível de ansiedade das pessoas na fila do supermercado. Então faz com que quando eu vá no mercado fazer a minha listinha, eu não fique apavorada precisando comprar diversos alimentos que não estão incluídos numa dieta saudável, que vão equilibrar o meu sono, o meu bem-estar, minha qualidade de vida, o meu bom humor, né? E vai me ajudar, vai impulsionar eu poder praticar uma atividade física regular, pensando na qualidade de vida, porque eu acho que a gente tem que pensar primeiramente qualidade de vida. A gente não está falando em alta performance, a gente não está falando em alto rendimento, a gente está falando qualidade de vida, envelhecimento saudável, um corpo saudável que possa trazer ali movimentos conduzentes do dia a dia da nossa atividade física. Então, até quando o Lucas coloca isso, ele pontua claramente assim, para diminuir essa ansiedade, esse estresse diário que a gente tem em quais alimentos que a sociedade nos coloca, né? A mídia empodera tanto para a gente precisar comprar determinadas marcas, de determinados alimentos quantitativos, que isso sim gera um estressor. Quando a gente fala de estressor, quando a gente fala de escolhas, de correria do dia a dia, Lucas, muitas vezes vem à cabeça da pessoa se alimentar bem, muitas vezes ou dá trabalho ou é caro. Se alimentar bem é caro? Não. Não? Eu vou completamente ao oposto. Eu acho que se alimentar bem é muito mais fácil, muito mais barato do que você investir em suplementos caros, em coisas que foi o que a Ana falou, que a mídia impõe muito a gente, às vezes, né? Toma tal suplemento que vai ser muito bom, consome tal produto que às vezes é uma coisa caríssima,
e vai fazer o mesmo resultado ou até um resultado pior do que um alimento barato, tipo consumir um queijo muito caro, por exemplo. E às vezes você vai consumir um queijo mais simplesinho, um queijo Minas, que você vai no mercado, é baratinho, e vai suprir ali a sua necessidade. Eu acho que basicamente o principal, que foi o que a Ana também pontuou, seria se organizar. Eu acho que organização é a chave de tudo. Quando a pessoa consegue planejar as refeições que ela vai fazer da semana, separar um dia na semana para organizar tudo, isso facilita. Porque quando a gente não tem as coisas organizadas, a gente tende a ir no mais rápido e nem sempre a gente faz as escolhas que seriam ideais, entendeu? Então, às vezes, a gente vai no mercado, sei lá, hoje eu tô com muita pressa, vou comprar um salgado frito. Mas se a pessoa se organizar, tirar um dia da semana, dá para ela preparar uns sanduíches e já deixar pronto, um por dia. Sanduíche, sei lá, de frango com pão integral, que às vezes é uma coisa fácil, vai ficar ali 5 dias na geladeira e não vai estragar, que é muito melhor e mais saudável e nutritivo do que comprar um salgadinho que tá ali pronto. E às vezes é um tempinho só que a pessoa vai reservar da semana para preparar aquilo e vai auxiliar a semana inteira. Então, Lucas, você está falando de escolhas, de trocas, de organização. Exato. Mas vamos lá. Eis que vos fala uma jornalista, que tem a vida corrida assim como todos. Mas vamos lá. Eu vou falar algo que talvez seja prático e você me propõe substituição. Pode ser? Para quem está nos assistindo, que de repente, às vezes... Por exemplo, eu tô aqui, passei do horário do almoço, não vou almoçar agora, mas estou com fome. Aí eu como um salgadinho. É saudável? Jamais. Eu substituo pelo quê? Na minha bolsa, eu trago? Como que eu posso me alimentar nesses momentos de que eu não posso por conta do trabalho? Essa substituição, eu faço com o quê? Olha, eu tenho vários pacientes que têm uma rotina mega corrida, então... Tem alguns pacientes meus que às vezes não conseguem almoçar. A pessoa consegue fazer só o jantar, por exemplo. Então, a dica mesmo do sanduíche é uma excelente opção que você poderia trazer. Você já pode preparar em casa, faz um sanduíche com frango, bota bastante salada, alface, tomate, se você gostar de cenoura, beterraba ralada. Faz um sanduichão que vai ser super nutritivo, vai te deixar super saciada, porque vai ter várias fibras. Né? Vai ter a proteína, vai ter o carboidrato, você pode trazer uma frutinha também que vai te auxiliar. Então, uma excelente opção, um sanduíche, por exemplo, preparado em casa. Essa questão, Ana, da organização e da ansiedade, eu vou voltar na questão do supermercado. Uma dica que uma vez eu escutei é que se você for ao supermercado fazer compras apressada e com fome, o seu cérebro funciona de uma forma diferente. Visualmente, essas estratégias, essas pequenas estratégias. O Lucas falou muito bem da questão da estratégia na alimentação prática. A gente tem como também disciplinar o nosso cérebro? Sempre, essa questão da ansiedade? Sempre e para tudo, Marieta, para tudo. O nosso cérebro, a gente trabalha com um trabalho mental, cognitivo. Então, a gente está sempre ali trabalhando com ele. Ele precisa ser disciplinado. E temos nossa responsabilidade em disciplinar o nosso cérebro. Então, ao ir ao mercado, ao me organizar para minha semana, ou 2 semanas, quinzenalmente, como for sua organização, fazer minhas marmitas, deixar congelado, os sanduíches, como o Lucas pontuou, alguns alimentos que eu tenho mais gosto, mais interesse. Para eu poder fazer isso, eu preciso ir concentrada, eu preciso ir atenta para o mercado. Se eu for para o mercado sem lista, desorganizada, pensando em outras coisas, não cabe. É a mesma coisa de estar andando na rua. Estou andando na rua um pouco desorientada, pensando em 4 situações desconfortáveis da minha vida. A possibilidade de tropeçar é grande. A possibilidade de você deixar o celular cair, a possibilidade de você esbarrar em alguém, ela é grande. Então, a gente também tem que levar isso para o nosso dia a dia. E quando a gente fala do bem-estar, das boas escolhas, a gente fala de uma organização, de um planejamento, a gente fala, sim, de um trabalho cognitivo. Eu vou até voltar um pouco do que o Lucas pontuou e o que você trouxe a pergunta para ele, falando sobre essa questão da substituição. Eu acho super interessante a gente pontuar que quando a gente faz essas substituições, a gente faz escolhas saudáveis para a gente está falando de alimentos, mas a gente pode falar de vários outros assuntos. Como emocionalmente a gente fica feliz.
a gente tem um bem-estar naquela escolha, é até um ganho pra gente. Então assim, caramba, eu fiz uma escolha legal, eu fiz uma escolha boa, eu estou me sentindo bem. Aquele alimento que eu poderia escolher, uma coxinha, um salgadinho, que não é propício para o meu corpo e para os meus objetivos, porque a gente está falando de objetivos, de metas individuais, cada um tem os seus, né? Então a gente parte desse princípio. Naquele momento, emocionalmente, isso nos traz um poder emocional muito grande, que isso vai ajudar você no seu dia. Isso vai ajudar você a falar melhor, articular melhor, ter mais atenção, concentração, você vai se empoderar de você mesmo, das suas próprias escolhas. Porque quando a gente não está empoderado das nossas escolhas, o que acontece? Cabisbaixo, desmotivação, você não se acha bonita, você fica para baixo, você fica desestimulada. A gente pode dizer que talvez a gente fique até refém do alimento, porque é comum a gente escutar, não, eu preciso comer esse chocolate porque eu tô ansiosa. Eu preciso, eu tô desejando um pastel, uma gordura, porque meu dia não foi legal. Então, acho que essa associação, Lucas, com a alimentação e o estado emocional que a gente se encontra, reflete, não reflete? Reflete. Isso chegam vários casos exatamente. Eu atendi uma menina ontem que era exatamente isso. A fome dela era completamente emocional. Então, foi exatamente isso que você falou. Tô nervosa, vou comer um chocolate. Tô feliz, vou comer um chocolate. Né? Vou beber, a recompensa, aquela... E geralmente é uma recompensa sempre imediata, é um prazer imediato. Né? Não é aquele prazer a longo prazo, que é o que traz uma boa alimentação e prática de atividade física. Foi o que você acabou de colocar, né? Uma construção. Uma construção, exatamente. Eu gosto de falar sempre com meus pacientes que a boa alimentação e o exercício físico é como se fosse um investimento, né? São coisas que investimento é igual quando a gente investe dinheiro. A gente vai investindo pouquinho em pouquinho, sei lá, R$100 por mês, R$200 por mês. Passa um mês, passa 2 meses, passa um ano, parece que não foi muito dinheiro que a gente juntou. Mas daqui a 10 anos, 20 anos... como será que vai ser aquele investimento que a gente fez? Quanto que aquilo vai estar rendendo, né? E a atividade física, o exercício físico e a boa alimentação, a gente faz 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, às vezes a gente não vê o resultado. Mas aí quando a gente para analisar 10 anos depois, 20 anos depois, como que aquilo beneficiou a gente em coisas do dia a dia simples. Carregar uma sacola, subir uma escada, humor, sono. E falando da saúde da mulher, né, sobre como isso é importante, né, o investimento a longo prazo, porque a gente está falando de várias fases de um corpo. A gente vai falar de um corpo específico, o corpo feminino, mas a gente pode falar do corpo masculino também. Mas quando a gente fala do investimento a longo prazo, como o Lucas pontuou, a gente está falando dessa mulher que vai sair da fase da infância, adolescência, jovem, vida adulta, que vai passar ali por uma maternidade, talvez uma menopausa, o envelhecimento da terceira idade. E aí essa questão da atividade física regular, a boa alimentação, ela traz um envelhecimento saudável, que é isso que a gente precisa diariamente. E é interessante quando a gente fala de investimento, porque a gente pode, na verdade, ter investimento a curto, médio e longo prazo. Falando em investimento a longo prazo, nessa questão do ser humano, do corpo ser humano e da mulher, né, principalmente, que passa por várias fases, a gente tem que atrelar cada vez mais a mente, a alimentação e o físico. Por quê? A gente não pode negar que vão acontecer diversos momentos que a gente não vai querer ir para academia, que a gente não vai querer resistir a um chocolate, aos vilões da boa alimentação, mas se a gente estiver com um foco, se a gente estiver com a autoaceitação, com a autoestima equilibrada, talvez a gente resista pensando lá na frente, né? O que eu pontuo sempre para os meus pacientes de consultório, até mesmo meu consultório clínico, até os meus próprios atletas e dentro do hospital que eu trabalho, eu sempre falo da constância.
Quando a gente consegue manter uma constância no nosso planejamento, esses dias vão aparecer. Não ache que isso não existe, isso existe para todos nós. Vai ter dia que a gente vai acordar mal-humorado, a gente vai acordar de um lado diferente da cama que não deveria ter levantado, naquele dia que não tá legal, que tudo tá parecendo que tá correndo contra a gente, né? É aquela maré de azar, sabe? Mas é nesse momento a persistência, a constância pelas nossas escolhas. Porque não é que você precisa se tornar o próprio vilão, não é sobre isso. É sobre você se olhar de uma forma de ter empatia com você, se acolher. Tá, hoje eu posso até fazer uma escolha mais flexível, né? A gente fala de flexibilidade, mas entender qual é o meu objetivo. Eu não posso fazer essa escolha todos os dias. Eu não posso fazer essa escolha da minha forma... não deveria, né? O habitual de uma vida saudável, a gente busca uma constância de uma regularidade da vida saudável. Então, é se planejar até para esses momentos que talvez a gente vá dar aquela escorregadazinha, mas que lá na frente a gente vai recompensar e tá tudo bem. E tá tudo bem. Olha, saúde, bem-estar e qualidade de vida para todas as idades. É sobre isso que estamos falando. A gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Toda Mulher. Hoje, descomplicando a atividade física e mostrando como ela pode e deve ser uma aliada da saúde das mulheres, em qualquer idade e em qualquer fase da vida. Lucas, eu queria saber, falando de nutrição e de internet, né, de rede social, eu falei com a Ana da questão dos padrões de beleza que muitas vezes são empurrados para nós mulheres. E as dietas milagrosas, né? E as dietas que a gente vê, que a gente aprende, muitas vezes você que está nos assistindo, se faz isso, se lembrou de alguém, a gente não procura um profissional da área de saúde, mas a gente está lá com o celular toda hora vendo dieta. Uma hora 10 ovos por dia é a salvação da humanidade, outra hora não, outra hora chocolate. Enfim, essas dietas milagrosas. Então, Lucas, como administrar, né, todas essas informações que a gente recebe nas redes sociais, dietas milagrosas, uma hora determinado alimento pode, outra hora não pode. Como a gente manter o foco que importa, que é a alimentação saudável, balanceada e equilibrada? Eu acho esse tema muito interessante porque atualmente a gente está nessa, né, numa onda de rede social, Instagram, TikTok, que a gente fica ali basicamente o dia inteiro 100% conectado. E eu acho que a gente tem que filtrar muito as pessoas que a gente segue e sempre procurar ajuda, informação de um profissional qualificado para dar aquele tipo de informação, se aquilo pode, se aquilo não pode, né? Você falou de questões de hoje em dia um alimento é vilão, amanhã ele já não é mais. Eu acho que a gente estava numa onda muito grande, por exemplo, do carboidrato. Carboidrato é o vilão, carboidrato que engorda. Você não toma leite porque o leite é inflamatório, você vai ficar inflamada. E são alimentos que são super bons. O carboidrato é essencial para a gente ter energia para o dia a dia. Então, às vezes, tem pessoas que cortam completamente o carboidrato, passam o dia inteiro cansada, não tem disposição para o dia a dia, não tem disposição para ir treinar, chega no final do dia exausta, não consegue parar no serviço para raciocinar, para pensar, porque está consumindo pouco carboidrato, porque viu que a blogueira tal falou que é interessante e é uma blogueira que não sabe de absolutamente nada, nunca estudou. Então, acho que é um tema muito importante. Eu acho que o principal é a gente sempre procurar profissionais qualificados para poder dar ali o norte, aonde que a gente tem que seguir, se aquilo mesmo é certo, se aquilo é errado, e não sair seguindo qualquer coisa que a gente vê na internet. Por exemplo, para a gente praticar atividade física, a dieta ou a alimentação que antecede a atividade é diferente, no caso, se eu não vou praticar atividade física, eu vou para o trabalho. Exemplo prático, eu vou tomar café da manhã e depois vou malhar. É uma determinada refeição do que se eu vou tomar meu café e vou trabalhar. Tem essa diferenciação? Tem total diferença. Por exemplo, esse exemplo mesmo que você deu.
do que eu vou consumir antes se eu for treinar. A gente indica consumir antes do treino, meia hora antes do treino, só carboidrato, principalmente. Né? A gente não indica uma refeição completa, por exemplo. Se você for, sei lá, tomar café da manhã e treinar, não é indicado você consumir uma refeição que vai ter proteína, que vai ter muita fibra, porque é de lenta digestão. Então, além de você não absorver aqueles nutrientes que você precisa para o treino, né? Que seria só o carboidrato para te dar aquela energia imediata, você ainda vai estar naquele processo de digestão e aquilo pode até te atrapalhar, por exemplo, no seu treino. Né? Você pode se sentir enjoada, você pode não dar aquele gás que você daria se você não tivesse feito aquela refeição completa. E então isso influencia tanto no pós-treino, no pré-treino. É muito importante ter tudo ajustado. Equilíbrio, né? A gente está conversando, mas tudo é em torno do equilíbrio. Ana, e voltando para o universo feminino, né? Digamos assim, nos diversos ciclos da vida, tem a menopausa, tem período fértil, a questão hormonal. Como administrar tudo isso e pontuar a necessidade real de atividade física também? Acho que a parte principal disso tudo, que eu sempre coloco em todas as fases da vida de uma mulher, de uma pessoa, um ser humano, é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para entender o que está acontecendo comigo. Né? Quando eu me conheço, eu tenho essa segurança desse autoconhecimento, eu consigo me cuidar. Porque a mulher, ela precisa entender que existirão várias fases da vida dela, né? Desde a infância, como eu já pontuei, infância, adolescência, início da vida adulta, a fase jovem, né? Menopausa, possibilidade de maternidade e a terceira idade, né? E aí, quando você tem um processo do autoconhecimento, eu me conheço tão bem, eu entendo o que está acontecendo comigo, eu tenho a segurança e propriedade para dizer com outro profissional de saúde, poder compartilhar ali o que está acontecendo comigo e saber, isso aqui está diferente, isso aqui é habitual, já acontecia comigo e está retornando, esses sintomas que está acontecendo comigo nunca aconteceram e está acontecendo agora, esses sintomas eles podem estar vindo de uma falta de atividade física ou até o excesso da atividade física, a falta de determinados tipos de alimentos que eu não estou introduzindo na minha alimentação, então é muito importante esse autoconhecimento. Eu não estou falando apenas do autoconhecimento terapêutico, que isso traz enormes ganhos. Eu estou falando de você saber do seu corpo, você ter o entendimento que acontece com o seu corpo físico. Isso a gente pode atrelar, desculpe interromper, mas é que você citou inúmeras vezes autoconhecimento. Autoconhecimento. Muitas vezes a gente atrela o autoconhecimento só à questão da nossa, talvez, saúde mental. Eu preciso procurar um psicólogo para me autoconhecer. Mas você também citou autoconhecer fisiologicamente falando. É isso? Exato. Como talvez eu me alimentasse até hoje de forma equivocada por não autoconhecer o meu organismo, é isso? Exato. Eu tenho muito essa linha de pensamento onde o autoconhecimento terapêutico, que te ajuda muito, que é de suma importância, e eu vou para uma linha que todos deveriam fazer em fases diferentes da vida, mas tem um próprio autoconhecimento de você conhecer o seu corpo. Determinado alimento que eu estou ingerindo, essa ingestão, me faz mal e eu preciso compartilhar isso com um profissional que está ao meu lado. Por isso que o consumir as redes sociais, as dietas de redes sociais, elas não são individuais, elas não são personalizadas. Por isso que ao buscar a rede social e você seguir a blogueira X, Y ou Z e seguir o que ela está fazendo para o corpo dela, não é saudável para o seu, porque você não conhece o seu. Por isso que é importante procurar profissionais especializados na área para poder te orientar. Então, eu preciso entender que o alimento determinado, X, é bom para mim, eu gosto dele, o paladar dele é agradável, eu me sinto bem, ou o alimento X é desconfortável no meu organismo, poder procurar um profissional para isso, porque a gente está falando de individualidade, a gente está falando de corpo a corpo, e isso é autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa se entender, né? Não apenas os seus sentimentos, mas o seu corpo físico, o que me dói, o que não me dói, o que determinada situação, determinada escolha que eu faço, que não está cabível na minha vida, e aí isso me traz desconfortos emocionais. E quando você começa a perceber esses desconfortos e procura um
profissional, Lucas, é nesse momento também as substituições. Né? Então, eu queria que você falasse também qual a importância da atividade física, desse autoconhecimento e da busca por profissionais para o metabolismo, principalmente do corpo feminino, em todas essas fases. A importância da combinação atividade física, autoconhecimento e alimentação. Eu gostei muito do ponto que a Ana tocou, que ela falou sobre individualidade. Isso é muito importante, né? A gente não se basear naquilo que está todo mundo fazendo, porque cada indivíduo tem uma rotina diferente, tem um tempo diferente de trabalho, às vezes não tem tempo de preparar as coisas, né? Então, essa parte do individual é muito importante. E chegando ao ponto que você falou da mulher, né? Eu acho que a atividade física, o exercício físico em si, a alimentação, ela vai acompanhar a mulher em todas as fases da vida dela, desde a adolescência até a fase adulta, até a menopausa, né, que a gente já tocou anteriormente. Preservação de massa magra, preservação de massa óssea, que é uma coisa que a mulher perde muito quando ela está na menopausa, perde muita massa magra, perde muita massa óssea. Então, assim, a importância de fazer um exercício, um treinamento de força, uma musculação, pode ser um funcional que pegue peso, pode ser um crossfit, para a gente ter essa manutenção da massa magra, ter uma boa alimentação adequada, com os níveis de proteína suficientes, para manter aquela massa magra, para não ter perda da massa magra, nessa fase que é muito importante. Quando a gente fala de mulher, a gente está falando de toda a parte hormonal, né? A alimentação e o exercício físico influencia em toda a parte hormonal da mulher. Desde a menopausa mesmo, que eu acabei de falar, mas do ciclo menstrual, do desenvolvimento, da parte cognitiva, né? A alimentação está toda ligada a todas essas fases. Então, assim, se a mulher não tiver uma boa alimentação, por exemplo, isso pode influenciar no ciclo menstrual dela. Ana, muitas vezes a gente escuta que eu estou fazendo atividade, eu estou no meu caminho, mas por algum motivo eu interrompi por um mês e meio. Retomar é difícil. Qual a dica para quem ou vai começar ou para quem por algum motivo parou e está precisando desse gás para recomeçar? Todo retorno é difícil, né? Nossa, como é difícil. Para todos em qualquer fase. A gente está falando especificamente da atividade física. Eu acho que as dicas que eu posso compilar aqui é saber da realidade. O que vai acontecer? Vou ter preguiça, vou querer desistir, o meu corpo vai doer, eu vou parar na porta do local que eu vou fazer a atividade física que você escolher, porque acho que é importante você escolher uma atividade física que você goste, né? Paralela a outras que são de grande importância, mas saber que, assim, os pensamentos, a gente chama de pensamentos intrusivos, sabe, Marieta? Os pensamentos intrusivos, aqueles que a gente não consegue controlar, que eles surgem direto na nossa cabeça, ele vai surgir. Quando a gente tem a consciência plena que isso vai acontecer, eu consigo lidar diferente. Percebeu que eu tô falando de autoconhecimento? Novamente eu volto para falar de autoconhecimento e de você conseguir aceitar esse processo. Caramba, eu vou acordar, vai ser difícil, a gente tá num período de clima no Rio de Janeiro que tá um pouquinho mais frio de manhã, então vai ter preguiça, não vou querer levantar, mas aí o que você vai fazer? Constância. Então a escolha que você tá tendo, por que eu tô fazendo isso? Qual é a necessidade disso? Não, a minha resposta é: eu estou fazendo isso por uma qualidade de vida, estou fazendo isso porque eu quero emagrecer, porque eu quero me sentir mais bonita, por causa da minha saúde, porque eu estou com adoecimento físico, mental, eu estou usando esta escolha propícia para uma extensão da minha qualidade de vida, do meu envelhecimento. Então, assim, saber exatamente o que vai acontecer e o porquê você está fazendo essa escolha. Fazer atividade física hoje, Lucas, já se tornou uma constância do brasileiro? Olha, de grande parte não. E a gente está sempre batendo nessa tecla, né? De exercício físico, boa alimentação, porque a maioria das pessoas não entende isso como tão importante, né? É até triste um ponto, porque às vezes as pessoas só vão descobrir a importância disso quando elas já estão numa situação de vulnerabilidade, de uma doença, né?
É muito ruim a gente ter que chegar nesse ponto porque um médico falou que você precisa fazer atividade física porque você tá, sei lá, com diabetes, hipertensão, né? Então, por exemplo, com a minha mãe, eu tenho muita dificuldade porque eu fico insistindo, mãe, você precisa ir pra academia, você precisa se alimentar bem. E ela não vai. Eu acho que é uma realidade que a gente vê com a maioria das pessoas, sabe? As Infelizmente pessoas, infelizmente. E seria tão legal que as pessoas vissem isso como assim, eu vou treinar, eu vou me alimentar bem para eu ter saúde, né? É interessante pontuar essas questões e esses exemplos pra gente também. Eu tive um caso recente de família que o meu tio, ele teve um problema cardiovascular e ele fez uma cirurgia delicada, ele já passa dos 60. E o médico falou, depois da recuperação, que a recuperação dele foi muito boa por conta da memória muscular dele. É real a memória muscular? Tipo, ele já não praticava, mas ele foi atleta durante muitos anos na vida. Então, um dos pontos positivos para a recuperação dele, segundo o cardiologista, foi essa memória muscular. O nosso corpo, então, se a gente tem essa frequência, seja na infância, adolescência, fase adulta, e aí já desiste, enfim, por algum motivo não pratica mais. O corpo armazena? Posso responder? Pode. Aqui a gente está trocando, o importante isso. Eu vou responder assim da minha experiência profissional, né? Eu trabalho em um hospital ortopédico, né, de cirurgias eletivas aqui no estado do Rio de Janeiro, um hospital de referência no nosso país. E isso a gente vê diariamente quanto o paciente ele é frequente na atividade física, nas boas alimentações, a recuperação dele no pós-operatório é mais ágil. Quando não se tem, é mais lenta, né? Tem dificuldade de infecção, tem a dificuldade de até mesmo de aceitação do processo da reabilitação, que eu quero dizer. Então, essa memória muscular, a atividade física frequente, a boa alimentação frequente, ela ajuda em todos os âmbitos, né, da nossa vida, em todas as fases dos percalços que a gente acontece. Porque é isso, eu estou falando de um hospital, né, de internações, que ninguém está livre, né? Infelizmente, estamos aí, né? As doenças dão em todas as pessoas, a gente pode sofrer determinados acidentes, mas quando a gente tem um corpo saudável, ele tem uma recuperação melhor. A gente aposta muito nisso. Tanto é que a gente oferta muito isso, a gente sempre verbaliza isso para os pacientes da necessidade e importância, e isso ser concomitante com o tratamento. Né? Porque o tratamento não é só cirúrgico, o tratamento ele é a continuidade do que você faz em casa, né? Então, assim, por isso que é tão importante. Então, vamos partir da premissa que a atividade física é tratamento, é praticamente um remédio, vamos dizer assim, para uma saúde a longo prazo. Lucas, quantas vezes por semana para as pessoas que ainda têm uma rejeição? Olha, o indicado mesmo é no mínimo aí 3 vezes por semana. Mas eu gosto muito de falar que é melhor você fazer 1 dia, 2 dias do que você não fazer nada. É muito melhor. Então, tá tendo resistência, tem dificuldade, tem problema de horário, o horário é muito apertado. Faz o que dá, vai começando aos pouquinhos, né? Faz 1 dia, faz 2 dias, faz 3. A Ana comentou há um pouquinho tempo atrás, que ela falou, escolha uma atividade que você goste, né? Porque tem coisa que tá na moda. Isso é muito importante. Sabe? Prazer, né? Prazer, uma coisa que trabalhe força, é importante trabalhar força, é importante ter trabalho aeróbio também, mas encontre uma atividade que você goste, que você se enquadre. Não adianta nada fazer uma coisa que você vai obrigado, sabe? Igual agora, tá muito em alta, muito na moda corrida. Aí, às vezes, chega aluno pra mim, chegam pacientes, eu queria começar a correr porque tá todo mundo correndo, mas eu não gosto de correr, não quero. Então, não tem necessidade de fazer aquilo. Como adoecedor, né? Todo mundo tá fazendo, eu tenho que fazer também. Tenho que fazer. É como se fosse uma outra algema de padrão que a gente tem que seguir. Exato. Até atividade física, então é um outro alerta que a gente tem que ter. A atividade física é individual. Individual. Eu tenho um pouco de receio e de
pânico de musculação. Sempre fui atleta, mas eu era mais da dança, do balé. Só que a vida vai passando e o tempo chegou e eu tô numa fase da minha vida que eu tenho, através de autoconhecimento, juntamente com acompanhamento médico, que eu preciso fortalecer a minha musculatura. E isso eu consigo com o quê? Com musculação. Gosto? Não. Mas é o que o Lucas falou e você bem complementou. A gente vai aos poucos, mas aí eu complemento com outra atividade na praia que eu gosto. Então eu acho que é adaptação, né? É adaptação e você falou, por exemplo, você usou o exemplo da musculação. Sim. É importante você fazer um treino de força, mas não necessariamente precisa ser a musculação. Eu até falei anteriormente, você pode fazer um crossfit, que tem a carga, que você trabalhe força, você pode fazer um treino funcional, que não é aquela dinâmica da musculação, você pode fazer no estúdio, você pode fazer na praia, sabe? Que você trabalhe com carga, mas que vai ser uma coisa mais dinâmica, vai ser um ambiente mais despojado, com pessoas às vezes que não estão ali tão preocupadas no corpo, tão preocupadas com competição, às vezes elas só estão ali para o objetivo que é igual ao seu, que é cuidar da saúde, para fazer o trabalho de força, para ter aquela reserva de massa muscular. Então, você consegue também manejar, fazer esse trabalho de força não sendo só na musculação. Tá vendo? Você que está nos assistindo e está quase cedendo ao bem-estar e aos exercícios físicos, é só procurar que em algum momento você vai se encontrar e é bom que seja um caminho sem volta, né? A saúde é em primeiro lugar. Estamos chegando ao final do nosso programa. Antes de agradecer a vocês, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, né? Reforçassem o convite para quem está nos assistindo a sambar na cara da preguiça, né? A se movimentar, a se autoconhecer, se alimentar melhor e ter longevidade. Ana? O recado que eu gostaria de deixar é sobre alguns pilares super importantes, né? Que ajudam na instabilidade do humor do nosso dia a dia. A questão do sono, a gente pontuou um pouco, mas é super importante o sono. Boa alimentação, que a gente falou bastante, hidratação. Escolher uma atividade física que você se sinta bem, que você se sinta confortável, que tenha prazer em ir até este local, que você possa conviver socialmente de um bem-estar. O autoconhecimento que eu pontuei várias vezes aqui, que é super importante, e se for possível fazer um acompanhamento psicológico para poder te ajudar, te orientar nesses percalços do dia a dia, da vida, que tem um acolhimento, tem um suporte emocional ali. E o mais importante, né, se colocar em primeiro lugar, sempre. Muito obrigada mais uma vez e as portas do programa Toda Mulher estão sempre abertas. Obrigada. Lucas, muito obrigada. E as considerações finais? Reforça o convite de alimentação saudável e atividade física e bem-estar. Eu que agradeço pelo convite, muito bom ter vindo aqui hoje. E eu acho que é basicamente aquilo que eu falei, né? A gente tem que pensar em exercício físico e boa alimentação como um investimento, né? Como a gente investe dinheiro, a gente tem que investir na nossa saúde, que é uma coisa que vai de pouquinho a pouquinho, às vezes no dia a dia. Uma semana depois, 2 semanas depois, pode parecer que não está dando aquele resultado. Mas depois de um tempo a gente vai vendo que a gente está mais bem disposto, com atividades simples do dia a dia, como eu tinha falado antes, carregar uma sacola, subir uma escada. E lá, futuramente, daqui a 20, 30 anos, a gente está super bem disposto, cheio de saúde, sem precisar de remédio, sem ter doença. Acho que isso é o caminho. É o mais importante. Exato. Então eu tenho a ousadia de dizer que atividade física e alimentação saudável é o investimento mais seguro que existe, porque o retorno é certo. Exato. O retorno é certo. Mais uma vez, muito obrigada. O programa de hoje mostrou que movimento é vida e autocuidado é essencial para todos nós. Não existe idade certa para começar. Sempre é tempo de olhar para si com mais carinho. Se você se inspirou, compartilhe esse conteúdo. Marque uma amiga. Comece aos poucos. Mas lembre-se, saúde não tem padrão, tem atitude. Agradeço mais uma vez aos convidados e a você
que nos acompanhou até agora. Continue ligada em toda a programação da TV Alerj. Estamos no canal digital 10.2. Siga também todas as nossas redes sociais para muito mais informação e inspiração. Até o próximo programa.